Ontem na coletiva o Zubeldia foi perguntado de um cara, meu caro Ilcinho e também Giovanni Chacon, quero ouvir a sua opinião, que a gente estava comentando por aqui, que é o Luan, né? O Luan que está de volta para esse plantel, então ele foi perguntado quanto ao Luan e falou, né, que sim, ele pode então usar o Luan, aí falou que ele está no elenco, está treinando conosco e fala para viver treino a treino e ir vendo o que vai acontecer com o Luan. Tá, então, o volante Luan de volta ao plantel do São Paulo. A gente até trouxe a informação, né, Ilcinho? Ele emagreceu 7 quilos em 15 dias, né, no período de 15 dias. Ele tá bem fisicamente, voltou agora com os treinos táticos, cumpriu, então... Só receita pra nós aí. Ozempic neles, Renanzão. Mas ele cumpriu a parte física, né, então o Luan... e está bem, então, fisicamente, treinando agora e pode ganhar a sua chance no São Paulo. Queria a sua opinião, Ilcinho, porque eu sou da seguinte opinião, cara. Já é uma posição que é escassa pra caramba. Você tá com dificuldade pra achar nomes dentro do seu plantel e também no mercado. Tem a ausência do Luiz e do Maia. O Maia tá voltando agora, né? Vai voltar nas próximas semanas. Mas assim, cara, ele deu um voto de confiança, entre aspas, fisicamente, né? Então, ele mostra uma razão para confiar quando ele consegue cumprir a sua parte física, consegue fazer esse plano aí de, enfim, perder uns quilinhos para estar fisicamente mais apto para jogo. Ele tá treinando agora. Cara, Malemar, o cara tá treinando bem, acho que vira uma alternativa, né, Ilcinho? Eu assim, pensaria com carinho quanto a essa possibilidade. Queria ouvir você sobre Luan, meu caro Wilson. Gabi, cara, assim, como você disse, ele demonstra estar querendo por perder os 7 quilos. Então, óbvio que tem a primeira impressão do dia a dia ali, para ver se ele tá querendo, correndo mesmo, mas o teste maior do Luan vai ser durante o jogo, né? O Zubeldia, ele briga muito contra dar essa chance, a não ser que for na marra. Talvez pro Luan jogar, outros dois vão ter que se machucar, porque eu não vejo num futuro próximo, com o Marcos Antônio muito bem, o Alisson sempre bem, e o Bobadilla... claramente, nos últimos 2 jogos ele tem uma mudança de postura, ele tá mais elétrico ali e tal. Eu acho que o Luan é o 4º. Se voltar o Maia, ele é o 5º. Então, assim, jogos para testar ele vai ter? Vai ter. Eu acho que o Luan é um cara que aparenta ter muita força. No jogo que a gente tá perdendo no meio campo, ao invés de colocar, possivelmente, se tiver jogando Maia e Alisson, colocar o Marcos Antônio ou o Bobadilla, que não tem tanta força quanto o Luan, põe o Luan ali, cara. Põe o Luan ali no jogo, sei lá, ganhando de 1-0 do... Vou dar um exemplo aqui, tá? Ganhando de 1-0 do Fortaleza em casa. Estamos perdendo o meio campo. Meu time cansou, travou, baixamos a linha. Bota o Luan ali para dar um pouquinho mais de força e vai sentindo. Acho que ele fez isso com o Lisieiro. O Lisieiro entrou no primeiro jogo, entra ok, no outro entra bem, aí ele vai ganhando um pouco mais de confiança e vai entrando posteriormente mais jogos. Eu acho que o teste de todo jogador tem que ser o jogo, sabe? Eu acho que esse negócio de menino, velho, gordo, não sei o que, mano, põe pra jogar, velho. Põe pra jogar e a gente vê quem é quem no jogo, tá ligado? Ele mostra, tá querendo, mas a gente vai ter uma ideia maior no jogo e aí é igual o Renan falou, né? Eu acho que são vários jogos para ter uma ideia melhor ainda da atual situação dele, né? Porque, cara, como um cara que tá sem ritmo, sem preparação, com uma condição de jogo assim bem defasada, ele pode jogar um jogo bem, um jogo mal, um jogo ele joga bem de novo, ele joga um péssimo, que ele não acerta um passe. São vários jogos que a gente tem para analisar o cara. E eu acho que a chance dele usar o Luan é grande, devido à quantidade de jogos, devido ao histórico do nosso querido treinador, acho que é quase zero. Bom, queria ouvir também o Chacon a respeito do tema Luan, para a gente ler as mensagens do público por aqui. Enquanto ele está com seu finzinho de bateria, aquele último sprint, Giovanni Chacon, queria que você falasse do Luan pra gente. É aquela hora que você tem que gastar o pneu, né, na Fórmula 1. Últimas 3 voltas, você não tem mais nada a perder. Vamos lá, primeiro, assim, falar do Luan. Que bom que ele se dedicou aí nos últimos tempos para atingir a meta de peso que foi estabelecida para que ele voltasse a treinar. Achei um pouco de sacanagem o que acabou sendo veiculado quando ele não vai para Fortaleza, quando ele não vai para o jogo contra o Ceará, que foi colocado como se ele tivesse uma lesão, né? Ele acaba de voltar de uma lesão, e eu acho que os jogadores, isso sem ser jogador, mas aqui com 2 ex-jogadores do nosso lado, né? E eles podem
me corrigir sobre isso. Mas eu acho que quando um jogador volta de lesão, não tem lesão, e a mídia de alguma forma fala que tem lesão como uma justificativa da escolha do treinador, porque foi uma escolha do treinador levá-lo para Fortaleza, pô, o jogador se sente mal, fala, porra, me dediquei, voltei, tive a lesão no passado, mas não tô com nada, e os caras vêm justificar a escolha do treinador como eu ter me descuidado ou ter acontecido algo comigo. Acho que foi um pouco sacanagem aí com ele, que ele ficou puto nas redes sociais, com razão, na minha visão. Eu, no lugar dele, também teria ficado. E, cara, eu acho que ele acabou de ser reintegrado. Até ele entender a dinâmica de como são os treinamentos, como o time está encaixado, como um jogador se porta dentro de campo, como um jogador vai se conectar com o outro, leva um tempo para essa adaptação. É natural. Por isso eu nem acredito que ele esteja contra o Fortaleza, para ser bem sincero. Né? Eu acho que se tiver alguma coisa dele ser convocado, vai ser a partir da próxima semana. Ele está chegando agora nesse elenco. Eu entendo o senso de urgência pela posição, mas talvez pelo coletivo não seja chamado. Mas eu acho que é uma boa ter mais uma opção. Aí você não pode usar como justificativa a falta de opção. Surgiu mais uma. Então, que ele possa agregar ao elenco, isso é o mais importante. Que ele possa se encaixar as propostas do treinador e a dinâmica que o elenco já tem. Se isso acontecer, o São Paulo só tem a ganhar com isso. Por isso eu sou a favor da SAF. Ainda que, putz, quem vai escolher a SAF? Porque tem muita coisa. Quem escolher vai querer uma participação na SAF, a seguir. Não sei. Também não posso fazer esse tipo de afirmação. Mas posso questionar, né? Se, de repente, quem assinar amanhã uma possível SAF, se assina de papel passado que jamais vai ter qualquer relação com a SAF que virá. É um dilema hoje, mas é um pedido muito grande. Eu acho que as pessoas estão mais cansadas mesmo com relação ao sistema político que o São Paulo acaba tendo, que ele é muito restritivo, ele é muito arcaico no final das contas, e ele está cada vez mais restringindo e possibilitando qualquer coisa. A gente lembra de um tempo que você tinha um título de sócio, por exemplo, que é o único caminho para você poder ter qualquer tipo de participação política dentro do clube, e custava R$10 mil. A última menção, né, foi uma informe de que o título já está custando R$100 mil. Ou seja, você já vê o tamanho do abismo que se cria com relação à grande maioria das pessoas de poder ter algum tipo de participação interna e poder estar participando dessa questão política. E eu digo para você o seguinte, das conversas que eu tenho com muitos conselheiros, inclusive dos mais antigos, que antes sempre eram reticentes com relação à possibilidade de São Paulo virar uma SAF, eu venho notando um medo real do São Paulo ficar para trás. E é aquela história, você quer governar ou quer participar de um time forte ou você quer participar de cinzas? Você quer ser conselheiro de cinzas? Então o que eu venho percebendo é que as pessoas estão... não adianta eu ter minimamente poderes sobre alguma coisa que não funciona, que não existe mais. Mas é isso, Sobra, eu queria puxar uma outra pergunta, principalmente porque eu acho que ninguém melhor do que você, no final dos contos, principalmente pela tua trajetória, reunindo mesas redondas de discussão com tantos times. É uma discussão sempre muito intensa em São Paulino sobre questão de agendas de clubes. Ontem, a ESPN produziu uma matéria em que ela menciona que o Palmeiras ele teve um déficit. Ele teve um superávit, o Palmeiras, por questões contábeis, que é uma questão diferente de você ter aumento da dívida. O São Paulo teve déficit e aumento da dívida. O Palmeiras teve um superávit, entretanto, teve contabilmente um superávit, mas ele teve um aumento da dívida real, de quase 280 milhões, que é a dívida do São Paulo. E o Flamengo teve um déficit de só 1 milhão, mas em compensação teve um aumento da dívida de 327 milhões. Essa é uma matéria que a ESPN fez e me mandaram, me surpreendeu até, porque a gente fica tão envolto na realidade do São Paulo que a gente não percebe muito. E o do Corinthians, assim, nem precisa falar, né? A gente tá falando aí de um time... que os últimos relatos dizem que o Corinthians gastou no ano passado só em déficit o que a gente tem de dívida inteira.
nesse cenário, você acha que o São Paulino é que é muito engajado com relação à questão do São Paulo estar bem? Ou você acha que a agenda dos outros clubes, de alguma forma, ela não é tão nociva como a agenda que é para o São Paulo? Porque a gente está puxando do Palmeiras e Flamengo, que são dois clubes que são sempre exaltados e elogiados. Mas a gente está falando do Palmeiras ter levantado a dívida dele quase no mesmo âmbito que o São Paulo. E o Flamengo no âmbito acima do que o São Paulo teve ainda no ano passado. Claro que eles têm uma situação financeira somando um período longo, melhor do que a nossa. Mas essa questão de agenda, principalmente de um cara que comanda um programa que reúne todos os times, você acha que tem isso mesmo? Ou você não nota isso? Ou lá dentro, quando você faz a questão do estádio, etc., você tenta manter o equilíbrio? Como é que você vê esse cenário? Olha, esse negócio de agenda, eu não posso te dizer que exista uma agenda. O que eu acho que às vezes você tem, num programa, e não é o caso do Estádio 97, porque nós somos torcedores, essa é a realidade. Somos todos torcedores. Mas vamos lá, você pode ter um programa X de TV, onde você tem ali um perfil de pessoas que tem ali um pensamento que flui meio lado a lado. Então, quando você tem lá Palmeiras e Flamengo, por mais que eles tenham pontualmente um aumento de dívida num determinado momento, né, nesse ano, como você está dizendo, eu não tive a oportunidade de ver, mas você muito bem informado está trazendo. Vamos entender. Flamengo e Palmeiras. Quais são as condições deles hoje? Dívidas pontuais, aumento de dívida pontual num ano, por às vezes você ter ali uma não correspondência de receitas e despesas, isso pode acontecer pontualmente num ano, né? Então você pega o Flamengo e o Palmeiras, pô, eles aumentaram a dívida. Então vamos lá, entre São Paulo, Palmeiras e Flamengo, quem tem maior potencial e poder de reverter essa dívida de pronto esse ano? A resposta é óbvia, Flamengo e Palmeiras. Essa coisa do São Paulo sempre ficar com desculpa, nossos jogadores machucaram, por isso estamos quebrados, por isso estamos com problema, é uma grande balela. Tire o que tem de venda de jogador. Imagine que o Pablo Maia, que se machucou, tivesse vendido por 100 milhões de reais. Teríamos ainda um déficit no ano passado de 189 milhões. Né? Veja quanto o Palmeiras fatura com as suas propriedades na camisa, quanto o Palmeiras fatura com seu sócio torcedor, né? Então a gente vai entender muito bem. E o Flamengo, não precisa nem dizer, né? O Flamengo eu até aceito, ele fatura mais que o São Paulo, estamos falando de uma torcida que talvez seja o dobro, 2,5 vezes ou 3 vezes a do São Paulo. E é óbvio, aquele que tem maior torcida faturar mais. O comprador das propriedades, ele mensura a quantidade de torcida. Isso é mensurado, isso é óbvio, né? Agora, o Palmeiras, o que ele tem a mais que o São Paulo hoje o que é uma associação maior à questão de disputar títulos, né? A associação da marca Palmeiras com a conquista de títulos hoje, ela é infinitamente maior que a do São Paulo, tá? Mas isso justificar que enquanto a gente estava recebendo 52 milhões pela marca principal, né, frente e costas, e o outro fecha por 100, só a frente, tem algo errado aí. Tem algo errado aí, né? Vamos lá, há um tempo atrás, até o Palmeiras tinha mínimo garantido no pay-per-view. O São Paulo não. E o Leco assinou correndo o que ofereceram, porque ele precisava daquela migalha que a Globo ia pagar. É uma bola de neve o São Paulo. O São Paulo é uma bola de neve. E entra presidente e sai presidente, todos com a mesma ladainha. Sempre com desculpa. Pro Leco pode ter sido a pandemia. Aí vem o Casares dizer, porque machucou o jogador. Vamos lá, tira jogador. Vamos ver quanto cada um faturou. Bilheteria. O Palmeiras fatura muito mais que a gente de bilheteria. O ticket médio, proporcionalmente, do Palmeiras é 50% maior que o ticket médio do São Paulo. Então nem o São Paulo... Olha só as coisas. O São Paulo começa com más gestões lá atrás, vira uma bola de neve, e aí você não tem um estádio reformado, você não tem um estádio mais adequado às condições atuais, né?
São Paulo deixou de ser a grande arena de shows há muito tempo, né? Agora tá retomando alguma coisa. E o próprio torcedor que reclama muitas vezes, né? A gente não fatura. Agora começa a reclamar quando a gente também tem shows no Morumbi. O Palmeiras, com um monte de show no Allianz, continua faturando mais que o São Paulo, continua vencendo mais títulos que o São Paulo. Então é o seguinte, essa história de, porque, vai ter show no Morumbi, etc e tal. Vamos lá, que nem o presidente de São Paulo dizer, não, aqui nunca teremos grama artificial. Tiro no pé, vai dar tiro no pé. Porque ninguém vai querer fazer do São Paulo uma arena de shows se não puder ter uma grama sintética. Ou abre mão dos shows. Mas se abrir mão dos shows, quem vai querer investir no Morumbi? Então o São Paulo não conseguiu passar para o novo século. O São Paulo ficou no passado. Ele não conseguiu ultrapassar essa barreira do novo século. Mas o que assustou é aquela história. O cara do Cruzeiro quer agora pagar a multa e levar. O que acontece é o seguinte. O Jorge Nicola que soltou isso, né? No sábado, se eu não me engano. Cara, o Dudu azedou lá pro Cruzeiro, não vai jogar mais no Cruzeiro. Já até fez assim. Pedrinho fez até assim, né? Pra arquibancada lá. Eles estão precisando de um ponta. E qual é o ponta que é o melhor custo-benefício pro Brasil hoje? É o Lucas Ferreira. Por quê? Porque recebe 20 mil reais. Então, você acha que ele recebe isso? Eu odeio falar de salário de jogador, Sim. mas no São Paulo alguém recebe isso? Então, mas o que acontece? O que acontece? Base, ele 20? Sim, porque ele subiu pra base, mas Menos não atualizou que o o contrato. Não atualizou o contrato ainda. Então porque ainda ele tem multa de isso. 400 milhões pro exterior. Sim. E... Agora pra cá é esse valor mesmo, é 40 milhões se eu não me engano. Foi o que o Jorge Nicola porque colocou. é 200 vezes o salário, por isso que Sim. calcularam 40 milhões. Então, se eu fosse o presidente do Cruzeiro, obviamente... É 100 vezes, 13,3. Ah, é? É. Puta, não discute com o Sombra. Não. O Sombra tem essa cabeça aí, eu não discutiria. Eu tô falando que eu vi nessa mesma notícia, mas eu confio mais no Sombra. Vê se bate alguma coisa aí. Vamos lá, 20 mil vezes 13,3 vezes 100. Não sei. Então talvez eu ganhe mais, porque deu 26,600 de multa. Não, é mais. Então, V vezes 200. Não, mas é só multiplicar por 2. Aí daria 53,200. Os dois devem estar errados. Só o salário vezes 200. Aí desconta o fundo de garantia, né? Já começa 20 mil vezes 200, dá 40 milhões. Tira o INSS, né? Pô. Aí daria o DAS, né? Que Pega foi o o que eu DAS vi na aí. notícia, que é 200 vezes o salário. Bom, mas eu não mas sei, o fato tá? é o seguinte, cara, o Pedrinho do Cruzeiro chegou na família do Lucas Ferreira e falou: se vocês toparem sair do São Paulo, a gente paga a multa agora, porque o São Paulo não tem o que fazer. Então já teria havido esse approach na família do Lucas Ferreira. Na família dele. E o que a mãe e o pai disseram? disseram? Não vem de mim, isso vem do GE. O GE que falou isso. E eu acredito. E o que o pai e a mãe falaram? Então, segundo. Aí eu falei com uma pessoa que é dentro de São Paulo. Ele falou: tranquilo, não vai sair porque não quer sair de São Paulo. E já tá conversando pra renovação. Isso, já tá conversando pra renovação. E você também topasse, era uma questão de caráter, né? Sim, eu também acho, assim, gente. Né? É uma questão. Porque ele foi dispensado pelo Flamengo, o São Paulo abriu as portas, botou ele no holofote. Aliás, devia ter uma regra a respeito disso, viu? Também acho. Deveria ter alguma regra a respeito disso. E o Lucas Ferreira não é da base do São Paulo. Não. Ele é formado na base do São Paulo, mas ele é do Boa Vista. Tanto é que ele também tentou a base no Flamengo e não conseguiu. Mas o fato é o seguinte, o Caio também veio com essa informação, né? O São Paulo não poderia fazer nada se o dinheiro entrasse na conta, era 80% do São Paulo, desses supostos 40 milhões, 20% do Boa Vista, mas a questão é do jogador. Porque precisa aceitar. O jogador precisa aceitar. Então por isso que o Pedrinho chegou no jogador. Através da família dele. É que ninguém vai admitir, mas isso é aliciamento, né? Pois é. Sim. E o que tá seria... escrito no GE isso, que chegou na família do jogador. Mas aí o Pedrinho vai dizer, não procurei ninguém, o Jack tá falando, eu não procurei ninguém. Então, e você imagina que seria catastrófico, né? Porque vende um dos maiores assets que o São Paulo tem e não paga metade do que precisaria pra venda. Ia ter que vender mais um. Mas você quer uma notícia boa? O Corinthians fechou com mais de 800 milhões de dívida só do ano passado.
Aumentou a dívida em 800 milhões só o ano passado. Agora o Casares pode falar assim, tá vendo? Eu não sou tão ruim. Não tá tão ruim. Mas só um comentário, desculpa, Marcão. Imagina. Eu li o balanço hoje, porque eu vinha pra cá, peguei, entrei no site e tal. São Paulo aumentou o faturamento do ano passado em 3 milhões e a despesa em 140. 3 milhões de faturamento e a despesa 140. O Casal de Rei tava falando no Arquibancada Tricolor, ele fez uma... Ele falou que no tempo dele tinha, assim, tipo, 10 vezes menos funcionário. Claro que você precisa aumentar um pouco o corpo de funcionário. Por exemplo, na época dele não tinha rede social, não tinha, sabe, não tinha muita coisa que tem hoje. Com todo respeito ao Fernando Casal de Rei, precisa entender, às vezes você tem mais funcionários, porque hoje a demanda é muito maior do que do tempo dele. TI, claro, mas Sombra, olha o quanto que teve de despesa. Não, mas assim, a gente não tem noção. Esse aumento de despesa tem nome e sobrenome. Precisa entender lá dentro o que é. Mas é número de funcionários essa despesa? Então, não cheguei a ver ainda o balanço. No que aumentou a despesa? Precisa entender. Aumentou a despesa? Tá, então vamos entender por que aumentou a despesa. Porque às vezes é um discurso político também, porque com todo respeito, viu, Perrone? Eu vejo a oposição do São Paulo também, eu não vejo nada de muito bom também na oposição. Não. A gente não tá falando aqui com jogadores, mim, 80 milhões. Às vezes é discurso a despesa político. aumentou entre contratação, salários... Que é o coração do comissões, clube. 80 milhões. É o coração do clube, é verdade. É empresário, é venda casada. Tudo bem, mas ainda tem 60 milhões. Aí você continua pagando para empresário, não sei o que lá, e você fala, tem muito funcionário, beleza. Aí o clube não tem site, o clube não funciona nada, porque mandou embora o cara da TI. O refis, não corta é mais o cafezinho, não sei o atualizado, que lá, quer fazer economia no cafezinho. É isso. É complicado. E antes de irmos para a última e mais importante informação deste vídeo, não se esqueça de clicar no link abaixo e aproveitar a mega oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. O São Paulo trabalha com a possibilidade de reforçar o elenco já nesta janela de transferências que se abre no meio do ano. O time passa por um momento financeiro complicado, mas a chegada de reforços não está descartada pela diretoria, que deve promover manobras para ter uma equipe ainda mais competitiva. De acordo com informações divulgadas por fontes confiáveis, o SPFC já trabalha com um planejamento claro para reforçar o elenco. A diretoria pretende trazer 3 nomes pontuais a pedido do técnico Zubeldia. A prioridade é a chegada de um volante com Thiago Mendes como principal alvo e 2 atacantes. Um desses reforços será um ponta versátil, perfil desejado pelo treinador argentino. O nome já circula nos bastidores e é de conhecimento de quem acompanha de perto o mercado. A diretoria promete atender ao pedido de Zubeldia e concretizar essa contratação. E aí, torcedor, você acha que o atual elenco do São Paulo precisa de mais reforços para a sequência do ano? Comente aqui embaixo a sua opinião.